Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda novamente aqui no curso de Java para iniciantes. Eu sou a professora Cida Castelo e hoje nós vamos ver então a terceira parte da aula que nós estamos falando sobre variáveis e tipos de dados. Então nós vamos conhecer os assuntos que estão faltando para a gente encerrar essa parte de introdução sobre tipos de dados e variáveis. Então, nós já vimos como que nós nomeamos identificadores, convenção de nomenclatura, palavras-chave, tipos de dados, declaração de variáveis, e hoje nós vamos ver, então, conversão de tipos de dados, quando que eu preciso fazer, como é que funciona. Lembrando você que o código está disponível no GitHub. Então, vamos dar início aqui nas conversões de tipos de dados primitivos. Às vezes, nós utilizamos um tipo de dado, declaramos uma variável, usamos aquele tipo e precisamos fazer alguma conversão. Por exemplo, se eu tenho um número que ele é decimal, né, é o ponto flutuante, e eu preciso pegar somente a parte inteira desse número. Então, são situações dessas que nós podemos fazer essas manipulações. Tem dois tipos de conversão de tipo de dados. Nós temos a promotion ou promoção, que a conversão nós temos quando nós temos um tipo de dado menor e nós vamos atribuir ou colocar esse tipo de dados, esse valor, em um tipo de maior precisão. Nós podemos fazer isso em todos os tipos de dados, com exceção do tipo Boolean. E nós não precisamos fazer uma conversão explicitamente. Isso daí, o nosso compilador, ele já vai entender e vai fazer uma conversão implícita. Eu trouxe para você uma representação aqui, depois a gente vai fazer a parte prática. Então, eu tenho aqui os tipos de dados primitivos, que eu trouxe para você aqui, que a gente já viu. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o byte, ele ocupa 8 bits, ou 1 byte em memória. E desse lado aqui, eu tenho a representação da memória. Então, imagina aqui como sendo caixas para guardar alguma coisa, diferentes tipos de caixas. Então, eu tenho que o short, ele vai ocupar 16 bits ou 2 bytes, e o char também, 2 bytes. O int, ou inteiro, ele já ocupa 32 bits. O long, 64, o float, 32 e o double, 64. Então, imagina que eu quero pegar um byte e guardar dentro de um inteiro. Veja que eu tenho um tamanho menor, e eu quero guardar em um tamanho maior. Então, aqui nós temos de cima para baixo, nesse sentido, nós temos uma conversão implícita, ou seja, eu não vou ter problema nenhum e não preciso fazer nenhum tipo de declaração ou conversão no meu código. Então, do menor para o maior, a gente consegue guardar, consegue fazer esse tipo de conversão. Depois nós temos o casting, aqui a coerção, que a gente vai converter um tipo de dado de maior precisão para um de menor precisão. E a gente pode fazer com todos os tipos, exceto com o Boolean, só que nesse caso nós precisamos fazer isso explicitamente, ou seja, lá no meu código eu vou ter que usar o operador de coerção para informar o meu compilador de que eu estou fazendo esse tipo de conversão e eu estou ciente de que eu vou perder dados, que pode haver perda de dados. Vamos ver aqui essa tabelinha, então, que eu trouxe para você também. Então, se eu começar de baixo para cima, se eu tentar converter um tipo de dados, por exemplo, double para o float, os dois são de ponto flutuante, né? Só que, como eu tenho o double, que ele é de 64 bits, como é que eu vou pegar
alguma coisa de 64 bits e guardar em 32 bits. Bom, eu posso fazer isso, mas posso perder informações, posso ter perda de dados. Tudo bem? A mesma coisa se eu tiver, por exemplo, um long, que ele vai guardar, ele usa 64 bits, eu quero guardar dentro de um inteiro. Ou, mesma coisa, o float e o int, os dois são do mesmo tamanho, só que neste caso do float, ele usa casas decimais e o inteiro não, ele só guarda a parte inteira. Tudo bem? Então, é isso que a gente vai ter que fazer. E para a gente fazer essa outra parte aqui, que é uma conversão explícita, nós temos que informar no nosso código esse tipo de conversão. E a gente vai ver, então, essa parte agora. Vamos abrir o nosso... Estou abrindo aqui o Eclipse no meu workspace, no GitHub. Enquanto ele abre aqui, lembrando você, para você se inscrever no canal, se ainda não tiver inscrito, e divulgar, me ajudar a divulgar também aqui o nosso curso e os cursos que eu tenho aqui no YouTube. Fechando aqui os arquivos da aula anterior, e hoje nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente aqui no Eclipse. Eu sempre faço assim, eu começo declarando, criando o projeto, aí essa parte vai ser igual, depois a gente faz assim, a gente cria o pacote e depois a classe. Hoje a gente vai criar o pacote e a classe de uma única vez, tá bom? Então vamos lá. File, New, Java Project, o nome do projeto vai ser aula 012, underline, variáveis, underline, tipos de dados, underline, parte 3, ok? Então, o nome do projeto, seguindo como a gente fez nas aulas anteriores, eu tenho aqui o tipos de dados, que foi o primeiro, parte 2 e parte 3. Agora, então, eu vou clicar com o botão direito em cima do nome do projeto, eu vou escolher New Class. Então, não vou escolher New Package, novo pacote, eu vou escolher classe. Então, botão direito em cima do nome do projeto, New Class. Aqui onde tem Package, onde está escrito pacote, nós já vamos colocar o nome do pacote. Então, nós vamos fazer o que a gente fazia em 2 etapas, vamos fazer em uma só. Como eu tenho falado para você, por enquanto, o nome do pacote estou usando como curso. E o nome da classe? Nós vamos colocar assim, olha, conversão implícita. Porque a gente vai fazer separado da implícita para explícita. Então, a implícita é aquela que a gente não precisa fazer nada no nosso código, que isso é feito automático pelo compilador. Finish, então aqui, ó, conversão implícita, o nome da classe, e veja que ele já criou o pacote também aqui para a gente. Vamos colocar o nosso método main aqui, public, static, void main, string args, e a gente vai ter aqui a conversão explícita. Vou fazer aqui a nossa documentação. Vou colocar aqui o programa para conversão de dados explicitamente. Espera aí que saiu errado aqui. Explicitamente, tá? Então, nós vamos fazer uma conversão de tipos de dados explícita. Ou seja, a conversão explícita é do menor para o maior. Tudo bem? Então, nós vamos fazer esse tipo de conversão, que é o tipo de conversão que a gente não precisa
fazer nada, o nosso compilador já vai entender, tá? Vou dar um enter aqui, só para subir o nosso código. Então, vamos declarar, vou declarar aqui a byte, vou escrever assim, var, de variável, var, byte, recebe 56, ok? Então, eu quero converter de byte para int. Então, int, var, int, vai receber a minha var byte. Percebe que nós temos aqui uma conversão que não tem problema nenhum. Eu vou colocar aqui o valor de 216, por exemplo. Veja aqui, ele está falando que ele não pode converter esse tipo de dados, porque a gente ultrapassa o valor dele, tá ok? Então, estamos aqui, vou colocar um print aqui, system out println, o println ele dá um print e quebra uma linha, aí eu vou colocar concatenar, hoje nós vamos ver então também, trazendo para você aqui, para a gente concatenar um texto com uma variável. O que é concatenar? Juntar. Então, o texto, a gente já viu o Olá Mundo, alguns textos que a gente colocou, tem que colocar entre aspas. Eu vou colocar aqui assim, olha, byte, 2 pontos, que é para a gente saber que aqui é a nossa variável byte, e para concatenar, eu uso o mais. Então, com a minha var byte, ok? Então, aqui nós estamos, vou colocar aqui, ó, concatenação. Nós estamos concatenando um texto que eu coloquei aqui com a minha variável. Vou clicar vou pedir para fazer um outro print aqui, então, system out println. E aí eu vou colocar aqui que é a nossa variável int, sem eu escrever inteiro, tá? 2 pontos, um espaço, que é para separar o valor que a gente tem na variável, mas a minha var int. Tudo bem? Println, faltou o N aqui, tá? Então, botão direito, vou pedir para executar com Java Application. E nós temos aqui a saída, que é o byte tem 21 e o int também tem 21. Se eu quiser também converter para um número fracionário, um número ponto flutuante, então, por exemplo, double, var double, recebe a minha var byte. Tudo bem? Veja que nós temos um tipo pequeno, guardando dentro de um tipo maior e de tipos diferentes, né? Então, aqui a gente tem tipo inteiro, guardando dentro de um tipo fracionário, dentro de um tipo decimal. Vamos fazer aqui um system out println. Vou colocar aqui que é o double, 2 pontos, concatenando com var double. Ok? Vou clicar aqui em cima, no run, aqui em cima, e nós temos aqui, então, o double. Veja que ele assumiu a parte fracionária aqui, porque nós declaramos ele como double. Tudo bem? Então, vamos agora criar uma nova classe. Vou vir aqui no meu projeto. Agora sim, eu preciso clicar com o botão direito no meu pacote, que já existe, e vou pedir uma nova classe. Agora nós vamos criar a classe conversão
explícita, desculpa. Percebe que aqui em pacote, em package, ele já trouxe o curso. Então, conversão explícita, tá aqui a nossa classe. Vamos fazer a documentação. Nesse outro aqui eu vou mudar só meu nome aqui para Cida, tá? Só para ficar como eu tenho usado nos outros. E aqui também Cida. Então, programa para conversão de dados explicitamente, tá? Ou seja, o que nós precisamos fazer aqui, nós precisamos informar o nosso compilador que nós queremos converter. Sabemos que vai perder dados, mas nós queremos converter. Vamos colocar aqui o nosso main, public static void main string args. Deixa eu expandir aqui para ficar melhor. E agora, então, nós vamos lembrar que é do maior para o menor tipo. Então, essa é a nossa conversão de dados. Vamos declarar aqui uma var. Vamos começar com os inteiros. Uma var, vou chamar, long, var long, vai receber, a gente vai fazer uns testes aqui, vai receber, por exemplo, esse valor aqui, tá? E agora a gente vai declarar um int, var int é igual var long. Então percebe que ele já deu um erro para mim aqui. Ele está falando assim, que ele não pode converter de longo para inteiro. Ele até sugere aqui, se você quiser adicionar um cast no int, que é a conversão. Se você quer mudar o tipo da variável longo, o var int para longo, ou se você quer mudar o var long para int, para eu ter os dados corretos aqui. Então, eu não quero, eu quero pegar esse longo, vou dar uma comentada aqui primeiro, peraí. Vamos fazer um system.out.println aqui, system.out.println, eu estou comentando porque senão ele vai dar erro, a gente vai executar com erro, né? Então, vou colocar aqui, olha, nós temos aqui o long e vamos concatenar com a nossa var long. Vamos executar aqui, então, botão direito, Run as Java Application, e aqui a gente tem 653654, o valor que eu coloquei aqui, tá? Agora, se eu converter, eu vou falar assim para ele, olha, eu quero fazer um casting, eu quero converter explicitamente, eu sei que eu posso perder algum valor, não necessariamente que eu vá perder, mas eu posso perder algum valor. E o operador que a gente tem aqui para a gente converter os tipos de dados é assim, para qual o tipo que eu quero converter, a gente vai colocar entre parênteses aqui. Então, eu quero converter para o tipo int. Então, a minha var int, eu vou pegar um var long, vou pegar um long, converter para o inteiro e guardar dentro desta variável var int. Percebe que agora ele parou de dar erro. Vamos fazer um system.out.println. Vou colocar aqui um int, o inteiro, certo? Dois pontos, concatenando com a minha var int. Ok? Então, agora eu já posso executar aqui pelo play. E veja, Cida, você falou que a gente pode perder dados, né? Veja, aqui a gente não perdeu. Por quê?
porque o meu int ainda suporta esse valor aqui. Agora, se a gente pegar aquele valor que a gente tinha anteriormente, ou, por exemplo, o quanto que vale um long, deixa eu pegar um valor aqui, que são 9, acho que é quinquilhões, deixa eu ver aqui, 9 tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, acho que aí já dá. E a gente tem que colocar já esse L aqui para converter, certo? Então, veja que aqui eu provavelmente tenho um intervalo maior do que o int consegue guardar. Vamos executar e veja que eu perdi valor, ele fez aqui uma conta e ele trouxe para a gente, então, esse valor que nós temos aqui. Deixa eu voltar aqui, só para trazer para você, tá? Então, percebe que eu consegui converter? Consegui, não deu erro, mas eu perdi informação. A mesma coisa vai acontecer para a gente aqui quando eu quiser, por exemplo, fazer de tipos decimal para tipos inteiros. Por exemplo, eu preciso pegar a parte inteira de um número decimal. Então, eu vou colocar um double, var double, recebe 3654.9875, por exemplo. E eu quero pegar essa parte inteira do meu valor aqui. Então, vamos colocar aqui int var int 2, que é para... Eu já tenho uma var int aqui, né? Var int 2 vai receber, então vou fazer a conversão do double. Vou converter para int a minha var double. Veja aqui, a gente consegue fazer essa conversão, então são tipos de dados diferentes. E aí a gente também tem aqui, fazer um system.out.println. Vou colocar assim, olha, double para int, vou colocar aqui a minha var int 2, tudo bem? Então, eu mudei o texto aqui, olha, nós estamos convertendo de double para int, usando o casting aqui, esse tipo de, para fazer essa conversão aqui. Vou pedir para executar. E veja que ele pegou somente a parte inteira que a gente tem, ó, 3654. Isso nós estamos fazendo conversão de um número maior para um número menor de precisão e tipos diferentes. Um outro que eu quero mostrar para você, vou colocar um float, var float, recebe esse meu var double. Por que que a gente tem esse erro? Porque o float, ele é de menor precisão, né? Ele ocupa menos espaço em memória. Então, a mesma coisa a gente vai fazer a conversão aqui para float, usando aqui o nosso casting float. Ok? Convertendo esta variável que ela está float. Ó, agora foi, né? Então, essa variável que era double, ela está virando um float. Vamos fazer aqui system.out.println double para float. E a gente vai, então, colocar a nossa var float. A gente pode ou não perder informação. Então, depende do escopo, do valor que a gente está trabalhando, né? Então, veja que a gente não perdeu informação, porque esse valor que a gente tem aqui em double, ele cabe, né, dentro do range
do tipo que a gente tem aqui, tudo bem? Então, esses daqui é a forma que a gente tem para fazer conversão explicitamente. Eu vou usar esse operador, colocar dentro de um parênteses para qual tipo de menor precisão eu quero converter, ok? Tem uma coisa que eu quero mostrar para você. Por exemplo, aqui esse número ficou muito difícil da gente ler dessa forma. Então, nós temos aqui no Java. Então, eu adaptei este infográfico para você aqui do livro do Horstman, do Kay Horstman, que é o Core Java, volume 1, Fundamentos, 8ª edição, onde as setas que estão em branco, aqui as setas sólidas, elas indicam a conversão que a gente pode fazer implicitamente sem perda de informação. Então, do byte para o short, do short, o byte eu posso ir para short, int, long, float, double. Agora, as setas tracejadas em vermelho indicam que a gente pode fazer conversão usando o operador de conversão, mas que nós podemos perder informações, igual nós vimos. Tudo bem? Agora o que eu quero trazer para você é que a partir do Java 7, a gente pode usar o sublinhado, underscore, underline, para a gente separar esses números. Tem algumas regras, eu trouxe aqui esse link, então tem algumas regras que nós podemos utilizar o underscore nos nossos números, nos nossos literais, como por exemplo, eu mostro aqui para você, aqui é um long, que é o número do cartão de crédito, aqui a gente poderia colocar o underline entre os números para fazer essa visualização, tá? A gente tem também aqui, então, ele traz algumas coisas que podem ser feitas, e aqui o que também é inválido. Então, eu não posso colocar antes do separador o ponto, né, de decimal, eu não posso colocar nem antes e nem depois. Não podemos colocar depois, aqui antes do sufixo, né, do L, tá ok? Aqui ele mostra também para números hexadecimal, binário e octal. Eu não abordei com você sobre esses tipos de dados, mas numa outra hora, a gente vai ver sobre esses tipos de dados. Eu vou vir aqui no meu projeto, no pacote curso, vou criar uma nova classe, vou colocar a classe usando sublinhado nos números. Então, no número, tá ok? Criei essa classe usando sublinhado no número e a gente vai ver aqui alguns exemplos. Vamos colocar o método main, public static void main, string args ou string args. Vamos abrir aqui o nosso main e vamos colocar aqui então, colocar usando sublinhado em números. É só mais para fazer uma visualização ou ter uma visualização melhor. Eu vou pegar aquele exemplo que tem do cartão de crédito, então vou declarar aqui um long número cartão de crédito, ele é igual, vou pegar aquele valor que o próprio site da Oracle trouxe para a gente, vou copiar e vou colar aqui. Então, nós temos aqui como que a gente pode fazer esse sublinhado aqui, usando o underscore ou sublinhado, para você fazer uma separação no número para ficar melhor visível.
Vou colocar aqui um system.out.println e vou colocar aqui número do cartão e aqui concatenando com a nossa variável número cartão de crédito. Vou clicar com o botão direito, pedir para executar e veja que ele não traz esse sublinhado aqui, tá? Então, essa parte a gente pode utilizar quando a gente tem um número muito grande e a gente quer fazer com que fique melhor visível para a gente no nosso código. Vamos ver agora, então, alguns que são inválidos, né? Inválido, por exemplo, float pi recebe 3.1415f, aqui é válido, certo? Então, faltou o sinal de igual aqui. Faltou não. Então, se eu quiser colocar o underline antes do ponto, a gente não pode. Vou até deixar aqui assim para você. Vou deixar. Isso daqui, então, é inválido. Vou deixar comentado. Vou colocar aqui novamente a mesma variável. 3.14, só que o underline depois do ponto, depois do separador de números decimais, a parte fracionária, também é inválido. Antes do sufixo ou depois aqui, né, antes do sufixo, a gente não consegue colocar desse jeito, também vai ficar inválido. Então, vou copiar esse daqui, ó. Ctrl C, estou colocando aqui embaixo tudo que é inválido, Ctrl V, vamos só colocar aqui número 2, e aqui, se eu colocar esse underline aqui, também vai ficar inválido, também a gente não pode colocar dessa forma aí. Nos que usam número inteiro, por exemplo, então, int, vou colocar aqui var, int, recebe 5, underline 2, isso daqui é válido, tá? Deixa eu colocar aqui, válido. Válido. Essa forma aqui é válida, agora a gente vai ver uma forma inválida, então vou copiar essa daqui, Ctrl C, vou comentar esse, vou colocar aqui, ó, inválido. Ctrl V, tirar ele daqui e colocar dessa forma aqui. Então, ele é inválido a gente colocando no final do literal. Tá certo? Então, esses daqui são exemplos de como que a gente pode utilizar esse underscore, esse underline ou sublinhado para ficar melhor visível os números longos, os números grandes que a gente pode ter aqui. Mas lembrando você que na hora de fazer o print, ele não usa essa formatação aqui. Tudo bem? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo, encerrando esse conteúdo sobre tipos de dados e variáveis. Para a próxima aula, a gente vai começar a ver, então, a entrada de dados e tornar os nossos exercícios e os nossos programas mais atrativos. Entrada de dados, onde o meu usuário vai digitar o valor que ele quer entrar. Então, a gente vai aprofundar um pouco mais. Te vejo na próxima aula. Muito obrigada de ter ficado aqui comigo. Se inscreva no canal, deixe o seu like se você estiver gostando e suas dúvidas. Até lá!